Bom dia, meus queridos, tudo bom? Então, viemos para mais uma análise do nosso tema, do trabalho da etapa do Saler Renson. E nós vamos falar hoje da questão do conceito da sustentabilidade. E assim, o conceito da sustentabilidade, ele está cada vez mais intrínseco cada produtividade e a economia como um todo. E assim, para pararmos para analisar todo o contexto, quando resolvi fazer sobre essa questão em relação à gastronomia sustentável, é para uma forma de conscientização. E assim, mesmo que vocês não sejam um grande empreendedor, você pode utilizar isso tudo dentro da sua casa, dentro do seu habitat natural. E assim, do pequeno empreendedor às grandes organizações multinacionais, a preocupação com o meio ambiente, os recursos naturais é cada vez mais importante. E a partir daí, você pode ter uma análise bem coerente em relação a tudo que está sendo trabalhado. Nesse cenário, a gastronomia também parece como protagonista para a mudança dos padrões da produção. De produção que eu digo produção de alimentos, do que você consome no seu dia a dia. E assim, abraçando de vez a sustentabilidade em todas essas etapas, isso fica muito mais fácil e muito mais rentável. E assim, não poderia ser diferente, né, gente? Assim, para citarmos um exemplo da importância das novas práticas para o setor da gastronomia sustentável, é, vem de uma pesquisa, né, de acordo com um levantamento feito pela ONU, 30% de toda a comida produzida no mundo ela é desperdiçada todos os anos. Ou seja, mais do que respeito à natureza, a sustentabilidade também diz respeito às pessoas como um todo. E assim, nesse sentido, a gastronomia sustentável ela vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil, inclusive na figura de chefes renomados como a Alex Atala, Celso Freire, e assim, podem ser nomes desconhecidos para vocês, porém, esses nomes, para quem está no ramo, para quem já viu, principalmente são pessoas que já participaram do MasterChef, entre outras produções da TV fechada e aberta, tá bom? E assim, além disso, aos poucos, medidas governamentais vêm surgindo e dando força para esse movimento de conscientização nesse ramo da gastronomia, como é o caso recente de proibição de canudos plásticos na cidade do Rio de Janeiro. E não só, de fato, na cidade do Rio de Janeiro, outros estados começaram a aderir também, outras cidades, né? E eu venho aqui para perguntar uma coisa para vocês, assim, de fato, afinal, o que é gastronomia sustentável? Nós temos que atribuir a gastronomia sustentável, não relativizar a coisa, mas compreender de fato a sustentabilidade nesses padrões. E assim, a sustentabilidade ela é comprovadamente um modelo eficaz e rentável de negócio, gerando tanto benefícios sociais como econômicos e também ambientais. Trata-se também de uma forte tendência de mercado, tanto para quem trabalha diretamente com isso no ramo da gastronomia, ou seja, nos restaurantes, nos bares, entre outros lugares. E visando isso, assim, toda essa alimentação, toda essa parte, ela é procurada cada vez mais em diversos setores. Por exemplo, boa parte da parcela do público consumidor, principalmente esse público consumidor hoje que tá entrelaçado muito essa coisa de pessoal fitness, né? Pessoal que quer uma comida mais saudável, entre outras coisas, então acaba se tornando isso um diferencial, ou seja, o mercado acaba ficando competitivo e acaba sendo de extrema importância, tanto para o nosso meio ambiente quanto para a nossa saúde. Isso é muito relevante. E na prática em si, a gastronomia sustentável ela busca repensar toda essa cadeia de produção de alimentos. Toda, total, total. Isso impacta diretamente na gestão, tanto na logística, no uso de recursos, no preparo dos alimentos e até mesmo no que é oferecido no cardápio de bares e restaurantes. Tudo isso, lógico, pensando na redução de impactos ao meio ambiente
e principalmente no melhor aproveitamento desses recursos e na diminuição do desperdício em todas essas etapas da produção. E assim, para auxiliar vocês, existem alguns princípios básicos da culinária. E principalmente que eu digo da culinária não geral, mas da culinária sustentável, um nome propriamente dito. Ele serve como guias para estabelecimentos que sejam, de fato, para alcançar determinados status de sustentável. O que seria isso? São alimentos orgânicos, produtos regionais, receitas sazonais, tá bom? E espécies ameaçadas em extinção. E, lógico, o desperdício zero. Esses são fatores principais que, no caso, que são atribuídos na culinária sustentável. E quando eu falo de alimentos orgânicos, o Brasil, de fato, ele é um líder mundial no uso de agrotóxicos. Então, produtos sabidamente nocivos à natureza e à saúde humana. E assim, quando nós falamos de agrotóxico, soa até um pouco estranho, né? Produto com agrotóxico, a maioria dos produtos que nós consumimos hoje, eles têm uma carga muito grande, muito elevada de agrotóxico na sua produção. E assim, por sua vez, os produtos orgânicos, quando eu falo de produtos orgânicos, eles são livres desses insumos químicos e provêm de produtores responsáveis com o manejo da terra e com todo o setor da produção. Então, fica a dica aí, alimentos orgânicos, geralmente ocorre aqueles produtos que ficam lá no cantinho, ficam até mais separados, acaba sendo um pouquinho mais caro, mas em compensação você vai ter uma rentabilidade melhor, vai ser bom para a sua saúde e não só isso, você acaba economizando dinheiro se você utilizar a gastronomia sustentável. Como assim, professor? Utilizando dinheiro, vou economizar? Sim, claro. Se você parar para analisar futuramente os efeitos colaterais que pode causar na sua saúde, você vai evitar de gastar dinheiro com medicamentos, com médicos, consultas, entre outras coisas, deslocamento até esse local. E não só isso, você economiza luz e água. Imagina só, você pega esse produto orgânico, você começa a produzir para o seu consumo ali normal e tem aquela sobra, tá? Sendo que você ali já lavou o produto, beleza. E aquela sobra ali, você acaba podendo utilizar para uma outra coisa, sem ter necessidade de gastar aquela água novamente para aquilo que você já fez, o que você lavou. O consumo, você pode reduzir o consumo dessa energia também na mesma produção. Professor, que energia, que tipo de energia? Um tipo de energia básico, levando em consideração que você fez o produto, pegou, terminou, aquele resto você pegou, jogou fora. Aí você vai comprar um outro produto, vai voltar, vai acender de novo, vai gastar luz, água, tudo outra vez. Então, é de suma importância que isso seja, de fato, uma alimentação sustentável. Ou seja, você acaba diminuindo o seu custo na reutilização desse alimento em diversos setores que você acha que possa vir a gastar. E assim, quando falamos de produtores regionais, que de fato é um outro princípio básico da culinária sustentável, e assim, os produtores regionais, de fato, ao optar por comprar alimentos de produtos da sua região, o estabelecimento não apenas estimula e ajuda a desenvolver a economia daquele local, como também reduz os impactos ambientais provocados pela logística, como a emissão de gases de efeito estufa devido ao transporte. Por exemplo, quando você compra um alimento que é daquela própria região, fica muito simples, muito tranquilo, porque você evita de que um transporte venha de outra cidade, poluindo o ar e tudo mais. E você movimenta a economia daquele determinado país. Daquele país e determinada cidade ou bairro, ou até mesmo em um determinado município, por conta do transporte rodoviário. E o outro fator são as receitas sazonais. Aproveitar o que a terra tem de melhor em cada época do ano. Por exemplo, você utilizar, respeitando o ciclo natural dos alimentos, quando tem aquele determinado período ali e tal. E assim, é uma outra prática sustentável que deve ser adotada, além também de colaborar com o meio ambiente e reduzir custos, a sazonalidade
dos insumos gera oportunidade para ter um determinado cardápio, que se renova frequentemente, sempre trazendo novidades e criando, lógico, oportunidades de ações e promoções. Um outro fator específico é as espécies ameaçadas que chega ali bem próxima, por exemplo, bem próximo das questões sazonais. Em muitos lugares ainda são consumidas espécies de animais e vegetais em risco de extinção. Então, assim, para evitar esse determinado problema, é preciso também procurar produtores certificados que possuem uma produção legalizada, que não seja uma produção de fato que possa contribuir com uma situação ruim para o nosso meio ambiente. Tá bom? Uma outra coisa, lógico, não podemos esquecer, é do desperdício zero. Se há alguma regra que deveria valer para todas as cozinhas, ou seja, até mesmo para a sua casa, em determinados estabelecimentos, seja lá qual for, é utilizar 100% dos alimentos. As sobras, principalmente dos preparos, elas podem ser usadas para a produção de fundos e caldos ou destinados à compostagem. Por exemplo, fazendo melhor aproveitamento desses insumos, ou seja, reduzindo a produção de resíduos orgânicos, você reutilizando. Isso é de muita importância, tá bom? Então, já fica aqui um beijão para vocês e espero que tenham curtido essa análisezinha e esse pequeno vídeo explicativo em relação à gastronomia sustentável, tá bom? Fica aqui um grande beijo, uma ótima semana para todos e até breve.